Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, para quem está nos acompanhando ao vivo, no nosso projeto Vida de Professor, na segunda temporada, vamos receber o professor Marcelo Abelha, grande professor, que inclusive já está aqui conosco na sala, e eu vou convidá-lo para participar da nossa live. Estou muito feliz com essa possibilidade de conversar com ele, que certamente vai trazer para nós muita coisa boa. Tô vendo muita gente entrando aí. Caro Luiz, meu amigo, obrigado por estar por aí. Lidiane também está aí, Renato. Bom, vou mandar um convite aqui para o Marcelo. Vamos ver. Aí, deu certo, deu certo. E aí, Márcio, beleza? E aí, meu cara? Boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Tudo na paz? Tudo Tudo bem, tudo direito. maravilha. Que bom que deu certo, que bom que estamos aqui. Peço desculpas ao pessoal por meu pequeno atraso e também a você, meu caro. Não, já tá Estava tranquilo. ali, estava recebendo o Léo Cunha num curso de pós que eu coordeno na Escola Mineira de Direito. Hoje é a aula dele, inclusive mandou um abraço para você. Devolve E aí para ele. acabou que a gente teve essa coincidência boa de hoje poder conversar tanto com ele quanto contigo. Bom, claro, a gente tem aqui hoje muita coisa para falar, muita coisa interessante para tratar nesse nosso projeto de lives. Para quem não conhece, esse é o Vida de Professor, já está na segunda temporada, a gente tem mais de 30 episódios gravados, estão todos lá no canal do YouTube. E agora eu tenho retomado esse projeto para conversar com professores e professores do Brasil afora. E hoje vamos receber, nesse mês de setembro, nosso querido professor Marcelo Abelha. Normalmente eu começo, Marcelo, já passando a palavra para o entrevistado, para que ele fale um pouco sobre a vida de professor dele, mas hoje é uma situação excepcional, né? É uma coincidência boa, porque eu não sei, posso estar equivocado, se não é o primeiro, mas certamente é um dos primeiros eventos que você vai participar como titular. Né? Você agora é um professor titular, eu fico até um pouco, não sei nem como que eu falo isso, né? Assim, porque o professor titular ele está num outro nível, né? Então, poder receber aqui na minha humilde série de live um professor titular não é qualquer dia, não é qualquer hora que acontece, ainda mais depois de ontem, né? Ainda mais que a sua banca foi ontem. Então, eu queria, meu caro, te dar os meus mais sinceros parabéns, porque de fato o que você atingiu é algo que a gente precisa realçar e realçar e realçar. E é claro que não podia ser diferente vindo de você. Então, mais uma vez, meu caro, meus parabéns e muito obrigado por estar aqui comigo hoje e também por bater essa bola conosco aqui. Agora sim, podendo passar a palavra para você, eu queria que já começasse falando, te perguntando se você, como é que até hoje, ou melhor, até ontem, né? Como é que é a sua história na docência? Como é que você começou? Conta pra gente um pouco aí. E mais uma vez, obrigado, meu cara. A palavra é sua. Então, Márcio, é uma alegria estar aqui com você. Você é um amigo aí, um amigo, vamos dizer assim, gente como a gente. Estou em casa, estou me sentindo absolutamente em casa. Eu me sinto muito parecido com você. A gente tem mais ou menos a mesma forma de pensar, a mesma forma em relação à família, em relação ao dia a dia. Você também é bastante dedicado à cátedra. Enfim, me orgulho muito de a pandemia ter me dado essa chance de me aproximar de você e desde então a gente está junto aí e isso ninguém tira mais. No meu trabalho que eu defendi ontem, já mandei hoje para a editora e faço questão lá, até disse para você, para a Flavinha, faço questão de deixar um agradecimento pela cumplicidade. Como diz o Sica, cabe numa Kombi, o pessoal que gosta de execução. Então, tá lá o meu agradecimento a você, a Flávia, a Trícia e ao Sica, que a gente fez esse núcleo duro, que acabou indo também para o CNJ. Fiquei muito feliz, muito feliz. Enfim, você me mandou um roteiro, né? Mais cedo, que eu falei, eu tenho que ir para o psicólogo. Porque, assim, são tantas perguntas que levam uma reflexão que eu falei, putz, o negócio não é brinquedo, não.
tem muita coisa ali, assim, muito difícil até. É interessante que eu acabei fazendo um exercício, acho que você mandou para mim, eram umas 5 e pouco, 4 e pouco, e eu acabei fazendo um exercício voltando a fita, para usar um termo já ultrapassado, da minha vida acadêmica, desde quando eu comecei. Eu acho que eu comecei de maneira informal, quando eu fazia ainda medicina. Cheguei a fazer medicina há um tempo, e eu costumava, tanto em anatomia quanto em bioquímica, né? Eu sempre gostei muito de bioquímica, e eu era uma espécie de monitor da própria disciplina que a gente tinha. E eu gostava muito e dava aula para os próprios colegas de sala, tanto de anatomia quanto de bioquímica. Então, assim, eu comecei a fazer esse exercício, me lembrar, e desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu sempre gostei de dar aula. E quando eu me formei em Direito, eu tinha, naquela época, não existia essa... Como é que eu vou te falar? Hoje em dia, todo mundo quer se tornar mestre e doutor, até porque as faculdades contratam mestres e doutores, né? Naquela época, aí em 1992, eu fui me formar em 93, final de 92, eu não existia isso, né? Os professores eram desembargadores, eram advogados famosos, eram promotores ou procuradores de justiça famosos, eram pessoas com fama no lugar onde elas estavam, por desempenhar bem as suas funções, independentemente de ter uma vocação realmente didática, né? Então eu resolvi fazer o mestrado porque eu achava que eu queria, sim. Eu falei, eu gosto de ser professor. E sempre tive isso dentro de mim, uma coisa que eu não sei explicar. Eu não tenho uma explicação por quê. Eu já sabia que eu queria ser professor quando eu saí da graduação. E emendando já em uma outra pergunta que você me fez, que era se teve algum professor que, vamos dizer assim, que catalisou isso, né? Que deu gatilho disso. O meu pai foi professor de medicina, meu pai era médico, e era considerado um excepcional professor. E eu não o vi dando aula, mas ele era muito, muito claro, né? E muito inteligente. Papai era muito inteligente. E ele tinha um hábito de ler, assim, não estou brincando, estou falando verdade porque eu acompanhava. Papai lia basicamente um livro a cada 3 dias. Nossa. E ele era, assim, faminto por leitura, mas ele era muito mais tímido do que eu sou. E talvez isso tenha me influenciado por conta de papai, mas teve um professor na faculdade chamado Álvaro Bourguignon, que inclusive fez mestrado na PUC de São Paulo, com a professora Tereza Alvim, né, a mãe da Didi, e ele dava aula assim, de uma maneira maravilhosa. E eu me tornei amigo desse professor, e assim, falei, eu quero fazer a carreira que ele fez. Eu gostava do jeito dele dar aula, achava a aula dele em processo também, né? Eu já gostava de processo, não foi por conta dele, eu sempre gostei muito de processo civil. E aí eu resolvi, falei, vou fazer o mesmo caminho. Aí, na época, a USP não oferecia vaga, porque na USP tem a questão de a vaga é ofertada ou não é ofertada no semestre ou no ano. E aí acabei indo para o mesmo caminho que ele tinha ido, que era da PUC. Acabei passando, enfim, ingressando no mestrado. E imediatamente emendei doutorado depois. Então, aí eu morei em São Paulo realmente um bom tempo, mas eu acho que ele talvez tenha sido me dado a confirmação de que eu queria fazer aquilo, né? Vamos dizer assim. Que legal. E aí, Marcelo, só aproveitando o gancho, porque o pessoal que tem acompanhado as nossas lives já sabe, mas tem muita gente chegando por aí, estou vendo muita gente nova. A nossa ideia aqui é conversar com os professores, mas também homenagear professores que nos influenciaram, né? Então foi Sim, bom você contar essa história, porque
eu acho que nós temos essa função também, não eu, mas certamente você já influenciou dezenas, centenas, milhares de alunos aí afora, né? E você como grande mestre que é, sabe disso, e é bom quando a gente vê que nós não chegamos aqui à toa, não aparecemos aqui agora, né? Há uma história gigantesca que vem aí por trás. É interessante você contar, né, que essa história nunca é linear, né? Você foi lá na medicina, você, né, passou por outros lados, e eu não sei se você sabe, uma coincidência boa ou não, não sei, eu sempre quis fazer odontologia. Eu cheguei a fazer vestibular para odonto, e eu já estava fazendo direito, inclusive, quando eu passei em odonto, eu tinha que escolher entre uma ou outra carreira, porque as duas eram aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, e tive 2 semanas para decidir se eu iria fazer matrícula no primeiro período de odontologia ou se eu iria fazer no segundo de direito. Eu já tinha terminado, então, o primeiro período. Como eu estou aqui conversando contigo, você já sabe o final da história, né? Eu acabei não indo fazer odonto, foi meio que uma coisa de moleque, assim, que eu queria ser dentista e acabei desistindo. Mas, por outro lado, também sempre gostei de explicar, sempre gostei de dar aula, sempre gostei de... Né, eu era monitor de faculdade, monitor de escola, enfim, essas coisas acabam que a gente vai se aproximando também por conta disso. Né? Então, Mas... quando meus pais, os dois eram médicos, né? Todos os dois são falecidos, mas os dois eram médicos, ginecologistas e obstetras. Eles tinham até um percentual de sociedade numa maternidade, e eles estavam crentes que eu ia seguir a carreira de medicina mesmo. Foi um baque para eles, porque eu resolvi, e assim, como eu sou muito estudioso, sempre fui muito assim, muito estudioso mesmo, sempre gostei muito de estudar, eu fiz questão de passar em todas as disciplinas quando eu falei que eu ia sair. E eu só saí quando eu faltava assim 15 dias para o vestibular da Universidade Federal. Eu falei assim, vou fazer o vestibular de novo, porque quem estuda para medicina acaba estudando muito mais do que os outros, né? E eu tenho um irmão mais velho que ele tinha acabado largado, tentado, parou um pouco de estudar, depois voltou para tocar, ele era roqueiro na época, depois acabou passando, e ele estava ainda fazendo, eu acabei pegando ele, que ele era mais velho que eu, mas eu acabei pegando ele em termos de idade, e ele estava fazendo também vestibular para engenharia, na UFMG ele ia fazer, e fez, Olha, passou até. Só que, o que aconteceu? Ele não frequentava, ele não ia, faltava, matava, enfim. E o vestibular da UFMG era antes do vestibular daqui. E aí ele me deu a carteirinha dele, porque a gente era fisicamente muito parecido, né? E aí eu frequentei os aulões de novembro não, de dezembro, como se ele fosse. E acabei fazendo simulado lá. E fui bem, passei bem, acabei passando muito bem, passando muito, muito bem mesmo no direito. E aí eu falei, não dá mais, pai, mãe, eu vou pro direito, porque, enfim. E eu naquela época, eu ajudava o meu pai instrumentando cirurgia, para poder ganhar dinheiro e coisa e tal. Então, realmente foi é, um baque para todo mundo. Aí todos os mas professores de medicina foram lá em casa, e não sei o não quê. vai embora. Que O bom que papai você ficou tão saiu, que bravo. bom. Eu me lembro que o papai É. ficou tão bravo, que ele falou assim, seu irresponsável, você vai ser o que na sua vida? E não sei o que lá, e não sei o que lá. Aquilo acho que me deu força para falar, tá achando que eu não vou conseguir vencer, eu vou vencer. Então, Então pronto. foi, Que foi bom, que bom. bem legal isso. Que legal. Bom, aí você se tornou, para além de professor, um grande doutrinador. E aí eu esqueci de no começo falar sobre isso, nós vamos falar mais adiante, mas queria já aproveitar e mostrar para o pessoal que um dos inúmeros livros que o Marcelo já publicou, esse aqui é sobre execução, um assunto que a gente gosta muito, né? Portanto, eu indico aos meus alunos, tem vários deles aí que estão assistindo a live, falei para eles da nossa live hoje, e Marcelo é certamente um dos principais, se não um principal autor de execução no Brasil hoje. Por falar em autor, quem está aqui assistindo a gente é nosso caríssimo amigo Mouta. E aí, meu caro? Hum, Mouta que gravou já uma live comigo sobre a o vida de Moto eu professor. conheço há muitos anos. Há muitos anos. Ele não Há gosta muito... que fale isso não, né? Porque senão parece que ele é mais velho do que ele é, né? A gente não Não, pode ele é contar a mais novo que idade, eu. né? Ele é mais É, novo que eu. Mas eu fui muitas vezes lá no Pará
poder lecionar, e estive com ele lá, é muito querido, muito Ele doce, só me enfim. chama para não parar online. Já falei com ele, isso é um problema, porque eu não consigo provar a culinária paraense, então Não, isso ele na não época eu faz. ia tanto lá que eu me lembro até dos sabores do Cairu, que tinha lá uma É, sorveteria deliciosa. aí você vê quem são os privilegiados, né? A gente descobre os privilegiados nessas horas. A verdade aparece. Exatamente. Bom, meu caro, queria que você falasse para mim um pouco sobre alguns momentos marcantes nessa sua longa carreira como professor, tanto sobre o aspecto positivo, e eu sei que foram inúmeros, mas se você pudesse realçar um ou dois, não sei, algum que você se lembra, e também, Então, assim, eventualmente, algum aspecto negativo, que você fala assim, pô, eu tentei fazer alguma coisa e não deu certo, ou aquele dia não foi bom por causa daquilo, porque eu quero que a gente que está assistindo aqui saiba que também nossa vida não é só alegria, que é coisas que a gente publica na internet, né? Tem coisas ruins também ou não tão boas. Então, conta pra gente aí duas experiências, pelo menos, nesse sentido. eu, eu fiquei pensando, eu passei tanto troço, de você não acreditar. Muitas coisas divertidas. Vou pegar a última, por exemplo, que foi muito marcante. Por ser a última e não que eu esteja desprezando outros momentos também Claro, claro. importantes. Mas essa está mais viva na minha memória, que é o fato de que todos vocês sabem, você sabe, né? Enfim, as pessoas sabem, eu perdi meu irmão hoje tem 35 dias. E era mais do que um irmão, era o meu melhor amigo. Então, eu até comentava isso com a minha esposa ontem, eu tenho vivenciado um sentimento de... Como ele é muito agarrado comigo, o outro irmão mora em Londres há muito tempo, esse que fez o FMG mora em Londres há muito tempo, e desde a infância eu era muito agarrado com esse irmão, então, e minha família só sobrou eu e meu irmão mais velho que mora em Londres, né? É como se eu tivesse perdido o rastro da minha própria história. É uma coisa muito estranha, muito ruim isso. Mas eu vivi... Então, meu irmão morreu no dia 17 de agosto e eu tinha sido eleito paraninfo há uns 8 meses atrás, da turma que iria se formar, e a colação de grau era no dia 18. E, assim, eu falei assim, putz, eu preparei, obviamente, o discurso já com alguma antecedência, e aí eu resolvi, falei com eles no dia que seria o dia 18, eles me mandaram um WhatsApp através do patrono, que é muito amigo meu, saber se eu ia ou não, porque todo mundo sabia que eu estava muito abalado, enfim. Claro, claro. E eu falei assim, não, eu tenho que ir. Eu só não sei se eu conseguiria falar, porque eu fiquei com medo de começar a falar não consegui falar. Então, eu fiz o discurso eu, do dia 18 de manhã, ao invés de eu simplesmente colocar aquilo em tópicos, eu escrevi o discurso para que, se eventualmente eu não conseguisse falar, o patrono, que é muito amigo meu, leria ele em forma de texto, vamos dizer assim, né? Dito e feito, fui para lá, enfim, cheguei lá e eu já estava assim, chorando, né? Durante a sessão, eu estava muito sentido e coisa e tal, não sei o quê. E eu acabei fazendo uma relação muito bonita com essa turma, né? E aí, todo mundo meio que sem saber como dizer para mim as coisas, porque realmente eu estava muito anestesiado. Aí, o que que aconteceu? O patrono, ele fez um pequeno discursozinho que seria antecedente ao meu. E o discurso dele me levou a uma catarse de choro ali na frente, que eu não conseguia. Minha esposa, que estava na minha frente, estava preocupada até comigo, de tanto que eu chorava. E aí, a turma atrás da gente, né, que estava em pé no palco, um monte de gente chorando porque me via chorando. E muita gente na Ah, plateia chorando porque me via chorando e não sabia por nossa. quê. E aí, o discurso desse professor, olha só que loucura.
o discurso dele, ele começou dizendo, ele falou assim, ó, só vou dizer o seguinte, eu até me emociono de lembrar. Ele falou assim, eu perdi o meu irmão, que se chamava Marcelo, quando eu tinha 17 anos de idade, sem ter tido tempo de despedir dele, por um acidente. E a gente tem aqui hoje um professor que se chama Marcelo, que conseguiu, durante 11 anos, e está sofrendo essa dor. Então, quando ele falou isso, putz, eu desabei que você não pode imaginar, mas chorei assim de ter dificuldade de respirar. Soluçar. Talvez o tanto que eu não tinha chorado até então, porque eu fui responsável por fazer um monte de coisas em razão do sepultamento. Claro. E aquela catarse me permitiu ir para o púlpito sem chorar, porque eu já tinha chorado, vamos dizer Porque assim, você tudo. já tinha levado tudo embora, né? Eu tive uma força que eu não conseguia acreditar que eu estava tendo aquela força. E assim, foi um momento inesquecível. O discurso foi inesquecível e da forma como ele foi sentimentalmente colocado, foi um negócio assim que tocou todo mundo que estava ali. Foi um negócio assim, foi uma hecatombe de sentimentos ali. Legal. Então foi um negócio que me marcou muito, me marcou muito. Até hoje eu fico recebendo os meus alunos falando isso. Então, essa foi uma das... Mas teve várias coisas na minha... Nessa turma mesmo, você tem ideia, durante a aula... Essa turma mesmo que eu fui para a Ninfo, caiu uma lâmpada, quase que machucou alguém, aquelas lâmpadas no meio da aula lá. E era uma turma de ambiental. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, a gente estava estudando Código Florestal, vamos para o Mangue. Aí fomos para o Mangue, que a faculdade fica, assim, termina o estacionamento, já é o Mangue. Aí a gente foi para o Mangue dar aula no Mangue. E aí eu fui explicar para eles o que era o manguezal, o Código Florestal, a área de preservação. Aula prática e teórica ao mesmo tempo, né? Então, assim, tem N coisas que já aconteceram e que... Assim, de episódio ruim, eu não me lembro, assim, de algo que tenha sido marcantemente ruim. Eu sei que no começo da minha carreira eu era muito mais exigente do ponto de vista de nota e de presença, de ser chato do que eu sou hoje em dia, né? Muito mais, de fazer prova oral, de ser carrasco. Hoje eu não sou mais assim, enfim. Realmente eu acho que com o coração mais a mole, idade né? isso aí, vai ficando com o coração mais mole. Esse mês passado eu apliquei uma coisa que o Fred me ensinou. E aí, como a gente está falando para muitos colegas professores aqui, eu vou passar a ideia para frente. Ele chama de benefício da dignidade. Não sei se ele já te contou essa história. Ele faz o seguinte, ele fala, olha, eu vou dar a prova, e aí se o aluno entregar a questão em branco, ele já tem 20% da nota. Agora, se ele quiser fazer e eventualmente errar, ele pode perder tudo. Ele chama de benefício da dignidade porque, não, o sujeito falar, realmente reconheço que não sei, e aí já ganha 20%. E aí fiz isso, né? E aí a minha prova, eu coloco alguns casos com personagens e tal, e às vezes elas rodam aí na internet e tal. E aí alguns amigos meus, que hoje são meus amigos, mas foram meus alunos, falam assim, você bateu a cabeça? O que aconteceu na pandemia? A Covid te deixou doido? Você está dando ponto para o aluno? Eu falei, cara, não, a gente vai aprendendo aos poucos, as coisas vão melhorando, a gente vai fazendo, Não, vai teve ficando uma com o vez, coração mais mole. teve um negócio que foi muito doido que eu fiz, que eu lembro que a menina falou assim, só pode ser maluco. A aluna saiu. O que aconteceu? A faculdade, durante um período, eu dei um ano e eu dei aula em 3 faculdades da minha vida. E em uma dessas 3 faculdades, eu dei durante um ano. Precisava de um professor doutor, me contrataram só por aquele ano. Muito bem. Nem é na minha cidade, não. É fora da minha cidade. Aí, rapaz, eu achei que a turma não estava levando a sério. E a turma tinha uns 60, 70 alunos, né, lotada. E aí eu falei assim, olha só, dei a prova difícil, a prova, nota baixíssima, mas baixíssima, baixíssima. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí os caras falaram assim, não, foi assim. Eu descobri, antes de dar a prova, que eles tinham direito a fazer uma segunda chamada, pagando, na época, R$10. Aí eu virei, só que tinha que ir no sábado, eu não sabia disso. Aí eu virei para eles e falei assim, olha,
Se eu tiver que vir, se alguém pagar R$ 10 para eu ter que vir no sábado de manhã aplicar uma prova, você pode ter certeza que essa prova vai ser uma desgraça. Ninguém vai Dito, mexer nessa prova. muito bem, dei a prova, arraso. Quando eu vejo, eu recebo da coordenação diz assim, ó, professor, o senhor tem que vir para 48 pessoas pagaram R$ 10 para poder vir. Sabe qual foi a prova? Eu fiz uma prova que era assim, marque a alternativa correta, só que podia ter mais de uma alternativa. Então, não marque a parênteses, as alternativa A, S corretas. E tinham 25 assertivas. Aí vinha letra A. A primeira, a segunda e a 25ª estão erradas. Tal, não sei o quê. Só que era da letra A até a letra Z. Eu demorei 3 horas para fazer a prova. Isso que eu ia falar, você deu mais Aí, trabalho para fazer a prova do que ele. Na hora que eu entreguei, eu falei, o pessoal vai embora, né? Vai, dito e feito. Na hora que eu entreguei, o pessoal marcou qualquer coisa e foi embora, porque não, era uma coisa louca. E aí foi que a menina falou assim, ó, você é maluco. E o cara acertou. Como, né? O cara acertou. Ele entregou assim mesmo, já até chutou, né? A letra F. Era a letra F e a letra J. Ele botou a F e a J. Eu falei assim, como é que pode? Esse cara realmente merece um vai jogar na Mega Sena. Vai. Então essa foi uma Acontece. coisa também maluca. Não, às vezes a gente dá umas loucas dessa, mas aos poucos a gente vai se ajeitando, né? As coisas Não, vão isso tem com muito calma. tempo. Isso tem uns 15 anos. Hoje eu já estou com mais de... Eu estou com mais de 28 anos de cátedra, de 29 anos de professor. Tem Nem muito tempo. parece. Começou com 10 anos de idade, praticamente, né? Não. Meu caro, queria te perguntar uma outra coisa que tem a ver com, obviamente, com a nossa função, nossa carreira de professor, e é algo que muita gente me pergunta e muitos alunos também me questionam, que tem a ver com a atividade de produzir e de escrever. Né? Mostrei aqui um dos seus livros, você é um autor renomado, você publica incessantemente, você tem ideias sensacionais, mas eu queria que você pudesse dar para a gente algumas dicas sobre como você escreve. Se você tem algum método específico, se você tem uma rotina própria para isso. Enfim, para quem está nos assistindo aqui, que está tendo que escrever amanhã um artigo científico, que vai escrever uma monografia de final de curso, ou até mesmo um colega professor que está ali tendo que fazer um paper, enfim, alguma coisa acadêmica, se você puder dar uma dica para a gente, seria muito legal. Então, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, de ler, sempre gostei muito de ler e estudar, não é de hoje, é desde... Fui presidente de clube de leitura, enfim, sempre fui da escola lá da... Sempre gostei muito de escrever e sempre fiz da escrita algo que me permitisse exprimir meus próprios sentimentos, ainda que eu não fosse mandar isso para ninguém, como se fosse um diário. Então, para você ter ideia, quando minha mãe morreu, eu fiquei tão abalado, que eu era muito agarrado com ela, assim, fiquei tão chocado que eu acho, mas eu sou muito, como é que eu vou te falar? Eu sou muito conhecedor de mim mesmo. Então, eu percebendo que eu estava muito ruim, eu faço uma espécie de autoanálise. E aí, eu fui numa psicóloga, que era amiga minha, e aí ela falou, Marcelo, posso ser sincero? Você precisa viver o luto. E aí eu falei assim, não adianta, você tem que fazer isso. Mas aquilo me dava uma... Assim, eu não queria cansar as pessoas que eu gostava e que eu gosto e que eu vivo, porque, muito, enfim, era um problema meu mesmo, né? Eu falei assim, aí o que eu fiz? Eu comecei a escrever. Só para você ter ideia, a falta que a minha mãe faz para mim. Eu comecei a escrever isso, passei das 300 páginas já. Toda vez que eu sinto uma saudade muito grande, eu vou lá e escrevo. Então, eu faço da escrita, não é de hoje, um método de expressão, né? Sempre fiz isso. Então, assim, para mim, escrever realmente é muito fácil. É muito, muito fácil, porque eu faço disso um exercício desde que eu me entendo por gente.
Desde eu via, mamãe guardava as redações que a gente fazia na escola com 8, com 9 anos, e eu mesmo olhando as redações, eu falei assim, nossa, está concatenado, tá? As ideias estão conseguindo expressar, enfim. Então eu tenho, assim, eu não sei explicar, eu sento na cadeira e começo a escrever sem dificuldade em relação a isso. Mas sei que isso não é uma coisa, tem gente que tem uma competência essencial melhor para falar, tem gente que tem uma competência essencial, mas eu acho que eu consigo me expressar muito mais por um exercício que eu já faço desde que eu sou criança. Então, assim, uma das coisas que facilita você escrever é ler. Mais você lê, mais você aumenta o seu vocabulário, mais você consegue entender as expressões, e aí mais você consegue tentar passar para o leitor aquilo que você está dizendo, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante, não é tanto pela escrita, mas é importante é que a gente, como professor, a gente tem que aprender a ensinar. Então, a gente aprende não para a gente. Quando a gente vai dar uma aula, a gente tem que aprender, apreender e aprender a ensinar, que é totalmente diferente. Então, você tem que pensar de como que você vai se fazer compreender dentro de um linguajar simples, de uma forma... Então, acho que o exercício da cátedra, ele acaba viciando você nisso, né? Você acaba querendo ser didático até numa explicação como hoje mesmo. O cara me passou na rua, eu vou a pé para o escritório e volto a pé, e o cara me passou... Onde que fica a rua? Eu falei, peraí, salta da moto. Deixa eu te explicar. Você está vendo aqui uma linha imaginária? Você vai seguir aqui, vai ver... Enfim. Então, acho que isso é um pouco do exercício que a gente faz aí todo dia, enfim. Até eu fico pensando assim, toda vez que eu vou explicar alguma coisa para alguém, vira um problema para a pessoa, porque tem que explicar com papel, para a pessoa se fazer entender, uma coisa assim, às vezes banal. É, isso é muito Então, assim, eu legal, não né? E sei é explicar. engraçado que a gente não perde isso, né? E isso aplica para tudo, né? Aplica na faculdade, aplica no dia a Sim, dia, aplica em casa, aplica com os filhos, né? Eu vejo meu pequeno tem 7 anos e é engraçado, claro que ele pega, criança absorve tudo, né? E às vezes ele vai explicar alguma coisa para mais nova, que tem 4 anos, tem aqui um casalzinho, né? E aí ele usa alguns trejeitos que eu uso. Eu fico olhando às vezes e falo assim, cara, o Pedro já está fazendo o que eu faço, sabe? E minha esposa chama Márcia, né? E eu a chamo de Xará. Coincidências óbvias, né? Márcio e Márcia. E aí ela fala, Xará, olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo exatamente o que você faz com a Bruna, está fazendo a mesma coisa. Então é isso, a gente explica, a gente vive de didática, isso é muito legal. eu acho que tem um pouco disso, eu acho que existe um pouco disso, assim. Mas se eu fosse dar uma receita, eu acho que é importante ler muito, não necessariamente coisas jurídicas, né? Mas ler muito. Eu li muito de literatura brasileira e acho que isso aumenta muito assim, o poder de expressão, né? Sim, Então, sim. A arte faz muita diferença, né? E, aliás, por falar nisso, para quem não conhece o perfil do professor Marcelo aqui, está vindo por minha causa, eu sugiro que o sigam, porque, além de tantas questões jurídicas, o professor Marcelo também é um cinéfilo, né? Ele dá dicas de cinema. Hoje mesmo teve lá uma dica muito boa, né, que eu acompanhei. Eu sempre anoto, salvo lá para ver no final de semana quando consigo. Obrigado eu também por isso. gosto, eu gosto muito de ficar em casa. Tem esse defeito ou virtude, dependendo do ângulo que se veja. Mas eu sou muito caseiro Sim. mesmo. E se deixar, eu fico com a minha esposa o tempo inteiro. A gente é muito agarrado, muito apaixonado e a gente realmente tem muita gente que teve problema na época da pandemia. Eu vivi assim, uma lua de mel constante porque a É. gente fica bem. E a gente gosta muito de assistir filmes. A diferença é que ela gosta de filmes muito pesados, assim, de vingança, de sangue. Não sei porque ela é promotora, não sei se ela tem uma veia aí. Mas a gente vê muito filme mesmo. E aí são filmes muitas vezes que, além dos filmes comuns, filmes que saem um pouco daquele modelo tradicional de Hollywood, vamos chamar assim, hollywoodiano, né? É, sim. E aí eu comecei a fazer isso
e algumas pessoas ficam mandando, professor, você não mandou os filmes da semana, coisa e tal. Aí virou uma coisa Já curiosa. virou uma obrigação, né? Exatamente. E Pô, vai chegando eu, no final de semana, tem que ter uma dica, né? Pô, tem que ter alguma coisa ali. eu comecei a fazer também crônicas, né? Eu tenho um livro de crônicas, já lancei um livro de crônicas, e o outro está engatilhado para sair, mas muito por conta desse exercício de expressão, né? Às vezes eu Escrita. vejo uma coisa que me... Tem coisas assim que me marcam muito, e eu acabo... Engraçado isso, Márcio, porque às vezes eu vejo uma notícia, um fato que aconteceu e aquilo martela na minha cabeça como se eu tivesse sido a pessoa que sofreu aquilo. Então eu fico com aquilo aí e resolvo escrever como Aquilo te forma toca, de... né? É, impressionante. E principalmente quando Legal. envolve criança, maltrato de criança, maltrato de mulher, e essas coisas me incomodam assim muito profundamente. Eu fico com isso na cabeça, aí eu fico mandando assim, tem umas 2 ou 3 pessoas, tem esse amigo meu que foi o patrono, que eu converso com ele todo dia, e para minha mulher também, a minha resignação, enfim, mas eu tento me exprimir assim. Aí quando é uma coisa que me agride muito, aí eu resolvo Você, escrever, ou quando me toca muito um sentimento assim, uma coisa bonita também, eu tento escrever, pegar aquele fato e desenvolver alguma coisa da minha própria vida, enfim, vou trazendo um pouquinho de histórias que se sim, comunicam, né? que legal. Então, Bom, mas eu acho que, no geral, é isso. Eu não tenho assim uma fórmula para dizer. Eu não sei explicar. Minha mulher... você tem um dom, você tem um dom. Vou te Não, e ajudar. assim, É, muitas vezes as pessoas me perguntam, porque eu já vou para o meu 26º livro. Minha, tudo bem que eu já estou com 52. Eu comecei com 24, eu lancei meu primeiro livro. E muitas pessoas me perguntam se eu tenho uma equipe, se eu... Não, sou eu mesmo, cadeira, eu, computador, e hoje até meu filho, eu mandei as perguntas para ele, né? E ele está trabalhando lá no escritório agora, né? Ele foi meu aluno olha aqui que na legal. universidade, Hum. muito estudioso, muito dedicado. E aí ele falou assim, pai, que legal, depois você me manda um link, né? Só que eu não sabia, eu falei, tá, eu te mando um link, mas não era link. E Mas eu aí vou ele deixar está salvo depois, esperando o aí a link gente até manda para agora. ele. É. Coitado. A E gente manda para ele depois. aí ele falou assim, e o que mais que te perguntam, pai? Aí eu falei assim, não sei, eu acho que como eu produzo, escrevo muito, as pessoas ficam achando que tem uma equipe que... Não, sou eu mesmo que, sozinho, que sento e fico escrevendo, e é isso que eu estou te falando, eu vivo muito dentro da minha casa. Eu fico muito dentro de casa, eu não tenho... Claro, tenho os horários de trabalho e coisa e tal, mas eu não tenho horário, por exemplo, para sentar, estudar, escrever. Essa noite mesmo eu fui dormir por falta de sono mesmo. E você também é assim. Eu fui dormir, eram quase 3h30 da manhã, eu não estava conseguindo dormir, estava preocupado com uma coisa. O meu sogro ia fazer uma cirurgia hoje, acabou não fazendo. E eu estava preocupado com isso, não conseguia dormir. Eu falei assim, vou otimizar o meu tempo, vou estudar. Aí vim para que te achei um livro. O primeiro livro que eu vi, que era um livro de teoria geral da obrigação de uma professora portuguesa, está até lá na sala. Não, está até aqui, ó. Era esse aqui, ó. Aí eu comecei a ler um capítulo do livro dela no meio da madrugada. Então, assim, eu É, não bom. tenho. Eu gosto de estar dentro de casa, eu gosto de estudar, eu não tenho dificuldade para isso. Né? Então, na época da pandemia, foi uma época de bastante produção. E eu posso afirmar, porque nesses últimos 2 anos a gente acabou escrevendo algumas coisas em conjunto, né? Trabalhamos juntos, e eu posso confirmar isso que você acabou de falar, que de fato é o próprio professor Marcelo que senta ali e, e escreve e manda para frente. Meu caro, tem muita gente boa aqui que já passou, que tem deixado mensagem. Estou vendo aqui a mensagem do meu querido amigo Flávio Pedron, excelente professor também. Obrigado por todo mundo Isso. que está aqui mandando mensagem. A professora Fernanda também já passou por aqui. Queria agradecer a todo mundo que está aqui e queria aproveitar para te perguntar uma outra coisa,
que tem a ver com a sua outra função. Você é um advogado reconhecido nacionalmente, você tem causas muito importantes pelo Brasil afora. E eu queria saber como é que você, sendo professor e advogado, como é que você considera essa dupla jornada? Você acha que isso é importante para o seu trabalho? Você acha que isso é algo que, de fato, faz com que você consiga pensar um pouco melhor, sobretudo que a gente, como professor de processo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também como é que você consegue fazer isso tudo, né? Você já me falou que dorme pouco, e essa é uma característica que eu também tenho, mas você, para além disso, você também tem família, você também se dedica a fazer um esporte, a cuidar do seu corpo, a cuidar da saúde mental e física, isso é importante. Como é que você consegue gerir isso tudo? Seu dia tem 50 horas? Como é que funciona isso? A minha esposa, que você parece minha mulher que fica falando isso, porque eu gosto muito de cozinhar também. Aqui dentro de casa eu faço. Enquanto você estava aqui, meu filho parece bateu aqui e falou assim: faz o jantar. Eu falei: eu estou numa Ah, live. Então eu sou bem família mesmo, né? Mas na verdade, assim, quando eu comecei a ser professor, eu só ia ser professor. Eu era professor, vamos dizer assim, professor, né? Professor raiz, só professor. Tipo, você DE. E eu dava aula de manhã e de noite. De tarde eu ficava em casa, eu não tinha carro, eu ia de bicicleta para a faculdade. E sábado eu dava um curso preparatório que ia de 8 até as 15, não, só parava rapidamente para almoçar, dentro do próprio lugar onde dava aula. Domingo eu também dava aula, às vezes. E quando eu não estava no sábado e domingo, eu viajava para dar curso de pós-graduação pelo Brasil. Então, assim, isso foi durante muito tempo. Só que o meu sócio, o Flávio, ele também foi para São Paulo, ficou lá, enfim, moramos até um tempo juntos. Ele, quando voltou de São Paulo, ele falou assim: não, você tem que trabalhar comigo, tem que trabalhar comigo, tem que trabalhar comigo. Eu falei: Flávio, não, minha vida é estudar e dar aula, eu não. Ele faz o seguinte: para você não vai fazer diferença você estudar dentro de uma sala ou dentro da sua casa. Você pode continuar dando sua aula aí do jeito que você está e coisa e tal. Mas você quer comprar um carro? Eu falei assim: quero. Aí ele falou assim: então você vai ter que advogar. Aí eu falei: tá bom. Aí começou assim. Aí, quer dizer, nós somos perfis muito diferentes. Eu sou muito engraçado, porque eu não tenho dificuldade de falar em público, estou bem com isso, para mim eu gosto. Mas eu sou relativamente, vou usar um termo talvez pesado, antissocial, né? No sentido de eu não sou uma pessoa de me socializar muito. Eu, eu gosto de estar muito com as pessoas com quem eu me sinto muita afinidade, como você, por exemplo. Eu posso passar a noite inteira aqui conversando com você. Eu me sinto em casa, me sinto confortável, me que bom, sinto obrigado. próximo. E, e eu tenho, assim, essa dificuldade de me socializar. Eu acho que o advogado ele precisa ter isso, né? E o Flávio Sim. tem muito isso. O Flávio é o melhor advogado que eu conheço. Mas eu tenho a vantagem de que eu realmente resolvo as coisas muito rápido. Então, você pode me entregar um processo de muitos volumes e eu vou te dar uma solução e, às vezes, uma petição escrita, pronta, de forma muito ligeira, vamos dizer assim. Então, e às vezes até quando o Flávio me passa assim: ó, vai estudar isso aqui, me dá uma solução para isso daqui. Aí, quando eu chego com a solução para ele, ele fala assim: não, peraí, já está muito rápido, senão o cliente não vai acreditar. Não vai compensar o que eu Amanhã eu cobrei, né? devolvo, amanhã eu digo. Então, mas assim, então eu acho que a gente, nesses mais de 20 anos que nós estamos juntos no escritório, a gente se completa. Assim, eu não Sim, seria legal. advogado se não fosse ele. E dentro da advocacia eu exerço um papel muito mais de estudar os casos complexos,
dar pareceres, dar uma consultoria, às vezes internamente dentro do próprio escritório. Sim. Então, assim, eu faço audiências, faço muita sustentação oral no Brasil, mas eu não tenho esse... Não são tantos os casos assim que eu tenho que lidar com o cliente, entendeu? Em Entendi, São Paulo, entendi. quando eu advoguei em São Paulo, no começo da minha carreira, curiosamente, Márcio, eu vendia o meu serviço para um escritório de advocacia sem que o cliente que contratou o escritório soubesse que era eu que fazia e também não Olha. aparecia o meu nome. Então era como se você tivesse um escritório, me ligasse e eu fosse tipo um freelancer, você me mandava a fita cassete da reunião com o cliente, eu fazia a inicial ou fazia a defesa, se já tivesse uma inicial era mais fácil, e aí eu entregava aquilo como um serviço avulso, né? Então fiz muito isso. É. É Fernando um está falando aqui, ghostwriter jurídico. Isso aí, Fernanda. exatamente, exatamente. Eu E, cobrava e ela, por edição, vamos dizer assim. e é interessante porque você vai falando e, claro, a gente vai pensando aqui, né? Eu voltei a advogar tem um tempo e tenho feito um serviço de retaguarda, muito parecido com o que você está mencionando, assim. Eu já fui de frente, já cuidei de 13 mil processos, aquele contencioso de massa, coisa de louco, de prazos desesperadamente. Mas hoje eu me realizo muito mais na retaguarda, fazendo pareceres e consultoria, do que efetivamente esse serviço de frente. É interessante você falar, não sei se é porque a idade também, ou porque eu gosto realmente de estudar o caso, de ter aquele tempo de poder pensar. Eu não sou ligeiro como você, né? Mas eu acho que nesse ponto também me identifico um pouco. É legal você falar sobre isso, tipo, me reconheço um pouco no que você está falando, eu fico também nesse sentido satisfeito também por essa sua exposição. E é super importante, né, você vivenciar a prática, né? Para aquilo que a gente faz é muito importante. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, a execução, que é o tema que a gente gosta, se você não vivenciar a prática, você não vai entender nunca a execução, né? É, A exatamente. execução, esse meu tempo aí como advogado de execução, se você não sabe, não viver a execução, você não sabe como é que é. Não adianta você escrever sobre execução se ela passa muito longe de você, né? Longe da realidade, né? É, Exatamente. Talvez esse seja até um dos grandes problemas que a gente tem, né? Porque muitos que escrevem, muitos que decidem sobre execução não conhecem não efetivamente a conhece execução. Esse a é um vida. problema de fato que a gente tem. E é legal você falar sobre isso, só aproveitando aqui, puxando um, uma- um apêndice. Eu estava na UERJ, no doutorado, em 2011. Já contei a história para muita gente, acho que vale a pena contar aqui rapidinho. E o professor Neil Andrews veio dar uma aula para a gente lá, de Cambridge, né? E ele, comentando sobre os mais variados assuntos, lá pelas tantas, a gente perguntou para ele sobre execução. E ele disse: Olha, eu tenho dificuldade aqui na Inglaterra de achar pessoas que querem estudar execução, porque é um tema complexo, é um tema difícil, é um tema que lida diretamente com a prática e o aluno às vezes não quer realmente se imiscuir nas atividades práticas, ele quer estudar uma teoria de decisão judicial, ele quer estudar precedente, ele quer estudar coisa julgada, coisas mais técnicas, porque ali ele se resolve, ele não precisa do mundo concreto, do mundo real. Interessante, né? Um professor inglês falando isso. Eu sempre brinco com meus alunos, quando vou dar palestra sobre esse assunto, que se na Inglaterra é difícil, está aqui no Brasil, né? As dificuldades que a gente tem nesse sentido. Meu caro, a gente está encaminhando para o final, como combinado, a gente sabe que o horário aqui para nós, o prazo é muito importante, mas ainda temos um tempinho e eu queria aproveitar para te perguntar mais algumas coisas. Vamos fazer de conta que você tivesse uma varinha mágica. Vamos fazer de conta que você tivesse um poder. E esse poder te dá a oportunidade de escolher alguma coisa na docência, na carreira de professor, que você não gosta tanto, que você fala, isso aqui vai sumir agora. Você já pensou a respeito sobre isso? O que seria? Algo que te irrita ou que te não apetece tanto? Você poderia excluir dessa sua jornada? Nunca pensei nisso, não, mas se eu excluísse alguma coisa, seria jurisdição voluntária. Tirado totalmente do judiciário e mandar para. Enfim, a primeira coisa que me veio na cabeça. Porque eu já Que lecionei bom. todas as disciplinas, né? Então, de processo. Acho que a única que eu não lecionei foi jurisdição voluntária. Então, talvez por isso é que eu não. Mas todas as outras do código eu já lecionei. Então, não tem assim. E por ter lecionado todas, eu digo que a que eu mais gostei. Olha, eu estou lecionando execução há
26 anos. 26 anos lecionando. E nesse período eu fiquei rodando com outras disciplinas também. Mas, com certeza, a execução foi a que eu mais gostei desse tempo todo. Depois, acho que eu gostei muito de prova, teoria da prova, enfim, porque envolve questões metafísicas, né? Sim, sim. E aí... E, sei lá, eu acho que é isso. Recursos é gostoso, mas Eu enfim. também gosto. É. Eu acho que o Bom, ursinho panda do processo civil é tutela provisória, né? Precedentes. chama E, atenção, né? Tá e na moda, né? o lado ruim é a execução. Mas eu gosto da É, é, o- execução. é a nossa Kombi, né? Como disse O sempre, né? professor Araquém de Assis, ele, que é um dos maiores expoentes de execução, ele falava o seguinte: eu gosto de penhora, eu gosto de prazo. Você sabe que eu fiz um artigo em homenagem a ele sobre penhora online, mandei para ele, né? Porque nós tivemos um debate sobre o tema nas jornadas do Conselho de Justiça Federal e eu estava defendendo o enunciado e ele foi contrário ao enunciado, depois, por óbvio, né? Por várias razões, o enunciado foi rejeitado. E aí eu peguei aquela fagulha de debate, escrevi um texto, saiu na réplica, e mandei para ele. Aí ele ficou todo feliz. Ele falou: pô, achei alguém que gosta de penhora como eu aqui, né? Que gosta de estudar o Eu lembro que tema. a gente, participando do evento, ele é muito querido, e ele falou assim: eu gosto de penhora, não tem jeito, eu gosto de penhora, eu gosto de arresto, eu gosto de pré-penhora. Tem doido para tudo, né? E a gente entende. Bom, meu caro, você falou aí de muitos anos, décadas que leciona, né? E a cada semestre você se reinventa, você traz perspectivas novas, você publica novos textos. E você já está numa fase que você não precisaria falar assim, não, amanhã eu vou parar de dar aula, amanhã eu não quero mais isso, eu quero aproveitar minha família, aproveitar a praia, né? Aliás, até hoje, eu vou aproveitar a nossa conversa aqui, não tem ninguém nos ouvindo, né? Marcelo de vez em quando me liga e me coloca para ouvir o barulhinho do mar, né? Como mineiro aqui, é importante a gente sempre ficar com aquele barulhinho. Mas você podia muito bem tá já pensando em fazer outras coisas, mas não, todo semestre você se reinventa, você vem com sangue nos olhos para poder receber alunos novos, turmas novas. O que te faz se reinventar? O que faz com que você continue inspirando tanta gente assim? Ah, Márcio, não sei, você sabe que hoje me perguntaram assim: bom, agora que você é titular, já pode aposentar. Eu falei: gente, eu estou querendo me arquivar. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar. Muito mesmo. É um prazer para mim estudar. Ler, aprender. E eu acho que eu quero dividir muitas vezes aquilo, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo banal. Eu aprendi a fazer um frango grelhado, que eu já ensinei esse frango grelhado para 50 pessoas. Eu acho que deve ter Eu, alguma coisa eu a ver quero com isso. aprender depois também. Eu quero aprender também Não, depois eu depois. te passo. Eu vou te passar Tá, o link, é da Rita Lobo. tá Ela, bom. a teoria dela, vamos acabar com o frango esturricado de cada dia. E aí eu aprendi a fazer, coloquei todo mundo lá na mesa, todo mundo amou o frango. E aí eu já espalhei isso para todo mundo aprendendo como é que é, como é que é, como é que é. Então, assim, eu acho que é um pouco de querer dividir aquilo que me fez tão bem, de entender, de conhecer, enfim. O professor Márcio Faria é craque no arroz, tá vendo? Ó, meu arroz tá bom mesmo, verdade. Olha que eu aprendi recentemente. Meu Eu filho aprendi também na, faz um arroz maravilhoso, um arroz branco eu aprendi a cozinhar na maravilhoso. pandemia. Aprendi a cozinhar na pandemia e, ó, algumas coisas café, eu sabia fazer café, agora não. Agora eu já ampliei meu cardápio, já consigo Eu, fazer coisas melhores, né? eu vou te Obrigado, mandar Fernando. o, o frango de cada dia, você vai ver. Quero ver, quero ver. Você é um explicador, Marcelo, é isso. Então a gente quer explicador, a gente não pode parar de querer explicar para sempre. Essa que é a ideia. É. Meu caro, a última pergunta, prometo, quero te liberar, sexta-feira à noite, muita gente aqui conosco, mas a gente também tem outras coisas para fazer, né? Olha lá, a Fernanda tem boa memória, é verdade. Ela deu uma aula aqui para os meus alunos na faculdade e eu estava, um pouquinho antes da aula, fazendo uma panela de arroz para os meus filhos, porque a gente estava no auge da pandemia, né?
E aí ele lidava com tudo, fazia faxina, fazia cozinha, arrumava criança, dava aula. E foi mesmo naquele turbilhão que as coisas Na funcionaram. loucura, né? Eu tô com mania agora de bolo. Estou fazendo Ah, bolo é? toda semana. Ninguém aguenta mais comer meu bolo. Toda vez eu faço bolo. Ah, quando eu for aí, você faz o especial. Bom, meu caro, para a gente poder encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, onde já estão todas as outras lives que nós fizemos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem pensa em algum dia ser professor e está aqui nos assistindo, que vai nos assistir, ou para aquela pessoa que já é professor ou professora e eventualmente está um pouco desanimado, está pensando em desistir, enfim, se você pudesse deixar uma mensagem final para os futuros e atuais professores, seria muito legal. E mais uma vez, meu caro, já aproveito para te agradecer essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui sensacional. Assim, eu não sei, negócio de. Eu acho assim, serve para qualquer pessoa. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço de forma intensa. Então, se a gente veio para essa live, eu me entrego totalmente à live. Você está me tirando do avesso e eu faço questão de não esconder nada e de dizer exatamente que como eu sou muito transparente e tento ser o máximo intenso em tudo. Acho que é isso. Acho que a gente tem que viver de modo intenso tudo aquilo que nos faz feliz. E se dar aula te faz feliz, então seja intenso naquilo que você gosta. Eu acho que não tem segredo. Eu acho que eu tento fazer isso. Eu realmente tento fazer isso. E quando eu não sou intenso naquilo que eu faço, isso fica muito nítido. Fica muito evidente que eu estou num lugar que não estou fora um peixe fora d'água. Da sua praia. É. Não, eu tenho certeza absoluta de que faz e faz muito bem, né? Seus alunos falam por si, os seus livros, suas palestras, suas aulas, suas lições, né? E eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, de ter poder conversar contigo, de poder dialogar contigo, né? Você sabe a admiração e o apreço que eu tenho por você. Eu conhecia, obviamente, você pelos seus livros, pelas suas aulas, eu nunca imaginava que eu ia poder hoje dialogar contigo, escrever contigo, trabalhar contigo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e isso decorre do seu coração, né, gigantesco como é, que sabe receber as pessoas novas, as pessoas que estão chegando, as pessoas que não são tão novas assim como eu, mas que têm alguma coisa para contribuir. Muito obrigado de verdade, meu caro, por Eu permitir, é que né, agradeço, Márcio, eu é que agradeço. Você é muito querido e eu me sinto muito à vontade com você. Você é uma que pessoa bom. que eu posso passar aí horas conversando. Só lamento de não poder estar aí do lado, tomar um café, fazer o bolo, te ensinar o frango. Ah, mas isso a gente vai ter A gente vai oportunidade em matar, breve, fique com tranquilo, certeza. com certeza. Um Obrigado, beijo meu para quem caro, assistiu obrigado. a gente. Deixa um beijo aí para toda a sua família. Fica com Deus e bom fim de semana para vocês. Para você também. Obrigado, gente, todo mundo que ficou acompanhando. Continuem aqui conosco. Né? Mês que vem a gente vai ter outro episódio. Tem convidado umas pessoas novas aí. Não vou dar spoiler, viu? Não vou avisar. E o pessoal fique ligado aí que logo, logo tem coisa boa. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Marcelo. Valeu, Beijão no filho. Fica coração. com Deus. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Amém. Obrigado.